Pastor Dona, o tempo está passando tão rápido, mas tu tens que compartilhar conosco os últimos sonhos que Deus te tem dado. O que foi que Deus te revelou nestes sonhos que você tem recebido? O que é que devemos fazer como igreja? Como é que vamos reagir àquilo que você viu? Como se preparar? E então ele diz assim, eu tive um sonho nesta última sexta-feira e eu compartilhei no domingo de manhã ao vivo na minha igreja. Eu não queria fazer pelo Facebook outra vez, mas eu tive um sonho que seguia o mesmo padrão dos sonhos anteriores. Eu vi outra vez o calendário virar em setembro e uma mão estendeu e agarrou no mês de setembro e arrancou a página e retirou-la. E depois eu vi um altar. Ele está mostrando aqui. Nós temos um lugar secreto na nossa igreja que nós construímos há cerca de 7 ou 8 anos atrás. O nosso altar tem uns chifres, como mencionado na palavra de Deus, e também temos as 4 doutrinas cardinais do Evangelho em quadros, fotos lá. E eu vi o mês de setembro ficar em frente do altar, aonde eu oro todos os dias. E às vezes, quando estou orando, eu seguro nos chifres enquanto eu estou orando. Eu vou ler aqui essa parte que se encontra acerca dos cornos, porque senão as pessoas vão dizer, irmão, cornos quer dizer o diabo. Vamos ver aqui, Êxodo 30, aqui está as instruções para fazer o altar, e então diz assim, Êxodo 31, construirás um altar para queimar sobre ele o incenso. Falo já de madeira de acácia. Seu comprimento será um côvado, a sua largura de um côvado será quadrado e terá 2 côvados de altura. Seus cornos farão parte do corpo com ele. Só então vamos ver aqui a palavra que ele está dizendo. Ele estava orando e ele segurou nos cornos. E então ele diz assim, eu estava orando, onde eu oro todos os dias. Às vezes até eu seguro nos chifres enquanto eu estou orando. Mas neste dia eu precisava fazer isso. E o mês de setembro estava ali. E eu fui instruído a permanecer em cima da página e começar a orar por várias e específicas coisas. Eu fui instruído a orar para que a igreja seja forte e tenha uma espinha dorsal para expor toda a corrupção que existe na igreja. Também fui instruído a orar pela grande colheita. Eu então estava no calendário e assim que comecei eu vi uma voz que me dizia, você está orando sozinho? Isto não é o suficiente. Vamos precisar mais pessoas a orar. E eu ainda estava no calendário. E então eu comecei a pedir ajuda a pastores, a cristãos, crentes, irmãos, seja quem for. Precisamos orar pela igreja, para que ela tenha uma espinha dorsal forte. Todos os que estão disponíveis, precisamos orar para que a igreja seja forte o suficiente para expor toda a corrupção, seja exposta e para que haja grande colheita. De repente o calendário começou a ficar maior, a crescer exponentemente, e isto me lembrou de quando eu estive na Europa. Eu já estive na Europa algumas vezes, e lá nas praças havia uns tabuleiros gigantes pintados no chão, peças de xadrez gigante. Eu tenho aqui a peça para mostrar aos irmãos. E quero dizer aos irmãos que quando se fala de, como é que é dizer, de espinha dorsal, que as pessoas tenham, assim, as pessoas tenham coragem de dizer, de falar e expor o pecado que há na igreja. Aqui está, o que ele está falando é isso aqui assim. Ele diz que já esteve na Europa e tinha pintado no chão estes tais quadrados de xadrez. E depois ele vai falar acerca dos dias aqui assim marcados no calendário. Só vamos então ouvir o que ele está dizendo. Ele diz então que quando esteve na Europa, ele viu, portanto, de repente o calendário começou a ficar maior, a crescer exponencialmente. E isto me lembra quando eu estive na Europa, que eles têm lá estes tabuleiros gigantes de xadrez, e eu estava de pé sobre o primeiro dia de setembro. E o calendário continuava crescendo e crescendo, e já estava do tamanho de um campo de futebol. E eu vi que não era o único que orava, tinha outras pessoas também orando no dia 2 de setembro e outros nos dias por aí além. Havia pessoas orando em línguas, outras orando em alta voz, outros orando silenciosos, outros estavam quietos, alguns de joelhos, outros prostrados, estavam todos orando, todos os tipos de oração que você pode imaginar.
a voz tornava a dizer: precisamos de mais pessoas para orar, precisamos de mais pessoas para orar e interceder. E aí começamos a orar mais alto do que podíamos. Igreja, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ajuda. Por favor, venham, vamos todos orar. Nós precisamos orar. E de repente eu me percebi que o esboço do calendário, eu acho que tem muito atrás. Ele vai falar aqui, as linhas do esboço do calendário, as linhas que dividem os dias do calendário, assim, ele está dizendo assim, as linhas que faziam o contorno dos Estados Unidos da América. Vocês viram a mão dele fazendo o esboço das linhas do calendário? Deixa eu ver, os irmãos estão vendo aqui. E então ele diz que fazia o contorno dos Estados Unidos, incluindo o Alasca e o Hawaii. Eu vi o esboço do mapa do país, mas o calendário de setembro estava ali. Aí eu fui elevado ao ar. E enquanto eu estava no ar, mais e mais pessoas estavam no calendário, todas orando. E de repente já não havia espaço vazio no calendário. E as pessoas eram tantas, pareciam formigas. As pessoas estavam de pé em todo o calendário, em todo o mapa. E elas estavam orando para a igreja, para que a igreja tenha uma espinha dorsal forte, para expor a corrupção e para que aconteça a grande colheita. E depois eu vejo um dedo em cima do calendário e vejo uma palavra sendo escrita. Uma Assembleia Solene. A palavra dizia Assembleia Solene de Setembro, que é claro que é um chamado claro para orarem por este mês. E claro, o número de pessoas continuava a crescer e contornava o mapa da América. De repente eu vejo fogos, incêndios chegando e começando nas bordas de todo o mapa dos Estados Unidos. Portanto, ele está falando em fogo. O fogo começou de dentro e estava se espalhando. Alguns fogos era fogo do avivamento e eles estavam em todo o país, mas também havia fogos mesmo de oposição e de perseguição. Depois havia nuvens de tempestade em todo o país. Mesmo quando estávamos orando, havia chuvas e tempestade. E eu podia ver nos céus uma guerra espiritual entre anjos de Deus e demônios. Eu podia ver as espadas batendo, eu podia ver as lutas, podíamos ouvir os rugidos, os gemidos da batalha. Era mesmo uma luta e as pessoas continuavam orando e o fogo do avivamento vinha ao mesmo tempo que vinha esta oposição chegando ao corpo de Cristo. Havia guerra e havia o cansaço dos santos. Os santos começavam a ajudar-se uns aos outros, segurando uns aos outros. Seguravam-se uns aos outros para se manterem de pé sem qualquer divisão. Todos estavam guerreando juntos em oração e a batalha era intensa, severa, brutal. Havia pessoas sangrando, feridas, machucando e exaustas de toda a guerra espiritual das orações. Os céus estavam vivos. E de repente o céu se abriu. De repente, a tempestade perderam a força e a minha atenção então se voltou para o final do mês de setembro, onde havia uma multidão de pessoas orando por aqueles dias e os céus se abriram. Eu então vi o Senhor. Ele estava de pé com os anjos e ele disse claramente: erga-se a minha noiva, prepare-se para orar. Erga-se a minha noiva, preparam-se para a batalha. E o que o Senhor disse foi: erga-se, portanto vai-se erguer. Erga-se a minha noiva, erga-se a minha noiva, prepare-se para ver a minha face, pois eu venho em breve e a minha recompensa está comigo.